Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula e a videoaula de hoje vai ser sobre a resolução RDC, resolução da diretoria colegiada, número 24 de 24 de janeiro de 2002. Por que eu estou estudando esta resolução? Porque ela caiu no último concurso do Hemocentro e eu acredito que vai cair também no próximo concurso. Ela trata do plasma fresco congelado e é um tema muito importante para quem vai fazer este concurso da Fundação Hemocentro de Brasília. Então, vamos dar início à nossa videoaula. O meu nome é Amanda Moura e eu sou enfermeira. Esta resolução, ela aprova o regulamento técnico com a finalidade de se obter plasma fresco congelado, PFC, de qualidade, seja para fins transfusionais ou seja para a produção de hemoderivados. Então aqui, pessoal, nós temos que ter algumas definições, a gente já tem que saber, como por exemplo, o que são hemoderivados e hemocomponente, a diferença entre eles. Então primeiro vamos saber o que são hemocomponentes. Hemocomponente é o produto obtido da centrifugação de uma unidade de sangue total. Então, aquela bolsa que é doada, que é totalmente enchida até 450 ml de sangue, ela tem o sangue total. E o produto obtido da centrifugação dela são os hemocomponentes. Os principais componentes do sangue total, que são os hemocomponentes, são os concentrados de hemácia, concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado. O crioprecipitado é uma fração do plasma fresco, ou seja, é o plasma insolúvel a frio. Após outra centrifugação, obtém-se o crioprecipitado. Ok? Então, e o que são os hemoderivados? Porque o plasma fresco congelado de qualidade, ele será para fins transfusionais e para a produção de hemoderivados. Então, o que é isso? O hemoderivado, ele é o produto obtido do fracionamento do plasma fresco congelado por processos físicos e químicos e produzidos em escala industrial. Os principais hemoderivados são albumina humana, imunoglobulinas endovenosas sérica, fator 8 liofilizado e o fator 9 liofilizado. Então, estes são os principais hemoderivados e é para isso que esta resolução ela foi feita, para aprovar o regulamento técnico com a finalidade de se obter o plasma fresco congelado, PFC de qualidade, para fins transfusionais e para produção de hemoderivados. Ok? Então, esta resolução ela foi publicada no Diário Oficial da União pelo Poder Executivo dia 28 de janeiro de 2002, que ela passou a valer. O órgão emissor dela é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o alcance do ato é a nível federal. Então, vale esta resolução em todo o Brasil. A área de atuação se destina a sangue e hemoderivados e atos relacionados a esta resolução é a Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977. E ela configura as infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. Agora vamos começar a resolução mesmo na íntegra. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 11, inciso 4º do regulamento da Anvisa, aprovado pelo decreto número 3029 de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 23 de janeiro de 2002. Pessoal, eu coloquei essa resolução na íntegra. Ela está aqui
de acordo com como está na lei. Eu só mudei algumas coisas, só passei da internet para o PowerPoint e mudei algumas letras, negritei algumas palavras, sublinhei outras, porque a gente aprende ouvindo, vendo e entendendo. E para isso, o PowerPoint ele me disponibiliza as ferramentas para me estar editando, para me estar marcando algumas coisas até para facilitar o meu estudo, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem as partes das considerações. Eu vou ler todas as considerações, pessoal. Eu não costumo estudar as considerações em nenhum tipo de lei, mas como essa resolução ela é pequena, então eu acredito que vale a pena a gente estar lendo ela todinha. Vamos lá. Constituição Federal relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e hemoderivados. Estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas atividades e da outras providências. Agora aqui as considerações. Considerando que o plasma brasileiro excedente é matéria-prima para a produção industrial de hemoderivados. Pessoal, o que seria esse plasma excedente? Porque brasileiro a gente sabe que ele é, né? Porque está sendo doado aqui no território brasileiro. Agora, por que é excedente? Pessoal, quando se trata de concentrado de hemácias e de plaquetas, eles são totalmente aproveitados nas doações. Mas o plasma, ele tem menos indicações transfusionais, como quando há deficiências de vários fatores de coagulação ou infecções severas, aí ele é utilizado. Só que ele acaba sendo utilizado apenas 30% de todo o que é coletado. E isso afirma o diretor técnico da Hemobras. Então, os 70% que sobram, que são restantes, eles se chamam plasma excedente e ele vai ser utilizado para a produção de hemoderivados, ok? Então, considerando também que há necessidade de que este plasma satisfaça o nível de exigência estabelecido pelos órgãos normatizadores nacionais e internacionais e pelos produtores de hemoderivados. Considerando que da qualidade da coleta e do processamento do sangue, do congelamento e do armazenamento do plasma depende o rendimento a ser obtido na produção dos hemoderivados, quer dizer, este rendimento aí da quantidade de doadores, o quanto de plasma que vai ter no estoque, digamos assim. Considerando também que a segurança do plasma para a produção dos hemoderivados repousa não apenas na triagem clínica dos doadores e na realização de testes adequados, mas também na correta identificação do mesmo. Então, não é só a triagem clínica e nem os testes que são feitos com o sangue que vai garantir essa segurança do material, do plasma, não, mas também a correta identificação deles, porque não adianta ter feito toda uma triagem e o doador ser a pessoa ideal para estar doando o sangue, se lá na hora o profissional errar na identificação do sangue, do plasma, enfim, de qualquer hemocomponente. Então, observando essas considerações, foi adotada a seguinte resolução de diretoria colegiada e o diretor-presidente determinou a sua publicação. No artigo 1º, vamos dar início de fato à resolução. No artigo 1º diz que aprovar o regulamento técnico com a finalidade de se obter plasma fresco congelado PFC de qualidade, seja para fins transfusionais ou seja para a produção de hemoderivados, como nós já vimos. O artigo 2º diz que entende-se por plasma fresco congelado PFC, para fins desta resolução, o plasma obtido por intermédio de coleta de sangue em doador voluntário, selecionado por triagem clínica e laboratorial, feito todas aquelas perguntas que são feitas na triagem para se selecionar o doador e realizando também os testes laboratoriais, os exames como
testes rápidos de HIV, de diabetes, de hepatite, enfim, para saber se o sangue ele é viável e a pessoa que vai receber não vai sofrer nenhum dano. De acordo com as normas técnicas da medicina transfusional, cujo sangue total foi fracionado por centrifugação e congelado até 8 horas após a coleta e armazenado a menos 30 graus ou menos. Então, eu marquei aqui neste artigo 2º, porque ele tem muitas informações importantes que podem cair em uma questão de prova e a gente tem que ficar atento. Então, quando fala aqui que o plasma fresco congelado, ele é obtido por meio de coleta de sangue pelo um doador voluntário após a triagem clínica e laboratorial, de acordo com as normas da medicina transfusional e cujo sangue total foi fracionado. Então, eu acredito que essa parte aqui que fala que o sangue total ele foi fracionado por centrifugação e congelado até 8 horas após a coleta e armazenado a menos 30 graus ou menos. Então, essas informações a gente tem que guardar, porque pode ser que eles coloquem, perguntem, e enfim, é interessante a gente ficar atento. Vamos agora para o artigo 3º. É obrigatória em todo o território nacional a coleta de sangue total em sistema fechado e em bolsas plásticas registradas no país. Também esse artigo ele é bem interessante, a gente tem que memorizar ele. Artigo 4º diz que, de acordo com as necessidades dos serviços de hemoterapia e dependendo do tipo de bolsa em que o sangue ele for coletado, podem ser produzidos outros hemocomponentes, além do concentrado de hemácias e do plasma fresco congelado. No artigo 5º diz que o tubo coletor da bolsa de plasma deve ter uma extensão mínima de 15 centímetros, com 2 soldaduras, uma proximal e outra distal. Essas soldaduras que se refere aí, o artigo 5º, são essas aberturinhas aqui, ó, que tem nas bolsas coletoras, tá bom? E o tubo coletor que se refere, ele é este tubo aqui, ó, grandão, essa mangueirinha, que deve ter uma extensão mínima de até 15 centímetros. Diz que é uma proximal e outra distal, é que fica uma ao lado da outra, como nós vemos aqui na imagem. No parágrafo único, diz que o tubo a que se refere este artigo deve ser fixado nas bolsas. E ele é fixado nas bolsas, como mostra também a imagem. Artigo 6º diz que as etiquetas de identificação das unidades plasma fresco congelado devem apresentar os códigos de barras correspondentes. Parágrafo único. Diz que na fase de coleta devem ser coladas etiquetas na bolsa principal e em cada uma das bolsas satélites, assim como em cada um dos tubos das amostras para triagem laboratorial. Então, esse parágrafo, ele realça a importância da identificação correta e sempre existente em todas as fases de coleta de testes laboratoriais do sangue. Ok? E a bolsa principal vai ser armazenado o sangue total e as bolsas satélites são as bolsas que ficam juntas à bolsa principal. Nessas bolsas satélites vão ficar armazenados os concentrados de plaquetas, o plasma fresco, que posteriormente vai ser congelado, o crioprecipitado, enfim, todos os outros hemocomponentes. O artigo 7º fala que as bolsas de plasma fresco congelado que apresentarem rótulos rasurados ou não conformes devem ser descartadas. Ficar atento a esse artigo também. O artigo 8º diz que as bolsas de plasma fresco congelado, cujos rótulos dos tubos das amostras para triagem laboratorial correspondente estiverem rasurados ou sem conformidade, também devem ser descartadas.
Então, tanto as bolsas de plasma fresco congelados que apresentarem alteração devem ser descartadas, quanto também os rótulos dos tubos das amostras para triagem laboratorial também que apresentarem algum defeito, alguma rasura, alguma coisa que seja suspeita, também tem que ser descartado. O artigo 9º diz que outras etiquetas podem ser adicionadas às bolsas, na fase de processamento ou em outras etapas intermediárias, dependendo da rotina de cada serviço. Parágrafo único do artigo fala que, caso seja adicionada outra etiqueta, a etiqueta inicial não deve ser retirada e deve permanecer visível. Então, não pode se colar uma etiqueta em cima da outra. Se for colar uma etiqueta secundária, ela tem que ficar ao lado para que a primeira ela fique ali bonitinha e visível para o profissional de saúde. Artigo 10º diz que o rótulo definitivo de cada bolsa de plasma fresco congelado deve obedecer ao disposto nos instrumentos normativos que regem a hemoterapia brasileira. Artigo 11º. Os serviços de hemoterapia devem processar 100% das bolsas de sangue total coletadas. Não deve se desperdiçar nenhuma delas. O serviço ele tem que processar todas que foram coletadas. No parágrafo 1º, diz que o processamento do sangue total para obtenção de plasma deve ser feito em centrífugas refrigeradas. O parágrafo 2º diz que, caso o serviço não disponha de centrífuga refrigerada, o aproveitamento do plasma para fins transfusionais ou industriais fica condicionado ao envio do sangue para um serviço que seja capaz de centrifugá-lo. Artigo 12º. O volume de uma unidade de plasma fresco congelado não deve ser inferior a 180 ml. Então, a gente tem que ficar atento também a esse artigo 12º, pois ele pode ser uma questãozinha de prova e as bancas costumam trocar os números, a quantidade de ml, o volume da unidade de plasma fresco congelado, outro valor que não seja esse. Artigo 13º, fica vedada, que é a mesma coisa que proibida, a obtenção de plasma pela técnica de sedimentação para uso transfusional ou industrial do plasma. Como nós vimos no artigo 11º, fala que o processamento do sangue total para obtenção de plasma deve ser feito em centrífugas refrigeradas. Então, se cair que para se obter o plasma ele tem que seguir a técnica de sedimentação, a questão está errada, porque é proibida a obtenção de plasma pela técnica de sedimentação. Ela tem que ser obtida pela técnica de centrifugação e em centrífugas refrigeradas. Artigo 14º. O plasma fresco ele deve estar totalmente congelado em no máximo 8 horas após a coleta. Então, não deve ultrapassar esse período. Parágrafo 1º diz que o congelamento pode ser feito diretamente em um freezer a menos 80 graus, em um freezer para congelamento rápido, que é o blast freezer, ou em um banho de imersão com álcool, que aí vai congelar o plasma também. No artigo 2º, no parágrafo 2º, diz que caso o congelamento seja feito em freezer, recomenda-se que todas as bolsas fiquem em contato com as placas de metal do mesmo, evitando colocar um grande número de bolsas ao mesmo tempo no freezer e evitando-se o empilhamento das bolsas uma sobre a outra. Parágrafo 3º diz que, caso seja utilizada a técnica de imersão em banho de álcool, deve-se colocar as bolsas de plasma em invólucro plástico. Então, se for usar essa técnica em banho de álcool, para congelar esse plasma, ele tem que ser envolvido no invólucro plástico. Lembrar também desse parágrafo, de modo a evitar o contato das mesmas com o álcool. Artigo 15º. O plasma fresco congelado deve ser armazenado em temperatura igual
pode ser igual ou inferior a menos 30 graus Celsius. Artigo 16º, os equipamentos nos quais o plasma fresco congelado fica armazenado devem possuir alarme visual e sonoro. Eu já vi uma questãozinha dessa em prova de concurso público, foi para o concurso do da Fundação ProSangue do estado de São Paulo, eu acredito, se eu não me engano, e caiu assim, que os freezers que armazenavam o sangue total, eles tinham que possuir alarme, e esse alarme, se caso a temperatura ela subisse, se alterasse e saísse da ideal para o congelamento para o armazenamento, do sangue total, ele tinha que disparar, e era para falar se a questão era falsa ou se era verdadeira. Então, nesse caso aí, era para o sangue total. Mas aqui nós vemos que para o plasma fresco congelado, ele tem que sim possuir alarme visual e sonoro. Então, que deve disparar sempre que a temperatura subir acima de menos 30 graus. Então, esse artigo ele é bem importante. Artigo 17º, congeladores ou câmaras frias devem ser dotados de registro contínuo de temperatura. No parágrafo único diz que caso os equipamentos não possuam esse registro contínuo de temperatura, a temperatura de armazenamento deve ser registrada e controlada a cada 4 horas por profissional designado pelo responsável pelo armazenamento. Artigo 18. Os mapas de registro de temperatura e o gráfico do registrador contínuo de temperatura, os gráficos, os mapas, aqueles que foi anotado pelo registrador a cada 4 horas por um profissional designado, devem ser analisados periodicamente por um supervisor ou pessoa designada por ele. Então, aqui no artigo 18, realça ainda mais a importância de se manter uma temperatura correta, uma temperatura precisa dos congeladores ou câmaras frias, porque disso vai depender a qualidade dos hemocomponentes, que no caso aqui é o plasma fresco congelado. Parágrafo 1º do artigo 18º diz que os mapas e os gráficos devem ser arquivados para consultas posteriores. Então, esses mapas que ficam arquivados, os registros de temperaturas, eles têm que ser guardados. Parágrafo 2º do artigo 18 diz que eventuais não conformidades em relação à temperatura requerida para a conservação do plasma fresco congelado devem ser analisadas, procurando se determinar se afetaram a qualidade do plasma estocado, porque essa verificação de temperatura a cada 4 horas, o registro preciso e contínuo dessas ações vai depender toda a qualidade do plasma que foi estocado. Artigo 19º diz que os serviços de hemoterapia terão prazo de 12 meses a partir da data da publicação desta resolução para adequar-se às normas acima. Artigo 20º e penúltimo diz que o descumprimento dos termos desta resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais normas cabíveis. E o último artigo diz que esta resolução entra em vigor na data da publicação. Bom, pessoal, chegou ao fim desta resolução, número 24, de 24 de janeiro de 2002. Ela contém somente esses 21 artigos. Como eu falei para vocês, ela é pequena e não é de difícil entendimento.
eu finalizo esta minha videoaula e mostro para vocês aqui no último slide as referências que eu utilizei para estar estudando esta resolução. Utilizei como referência o site da hemobras.gov.br e estes dois últimos sites é possível baixar a resolução na íntegra através deles. Tanto o primeiro quanto o segundo contém a resolução. Então, para quem quiser estar acessando, eu também vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da videoaula, dê um joinha e não percam outras videoaulas que eu estarei postando. Um beijo e até a próxima.